SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul. Hoje vamos iniciar uma nova série focada em Web 3.0 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Hoje tenho o prazer de ter comigo como convidado para este primeiro episódio desta série o professor Paulo Cardoso Amaral, da Catholic Lisbon, que leciona, entre outras matérias, o curso avançado sobre Blockchain e Smart Contracts, uma parceria entre a Católica Lisbon e o Instituto Superior Técnico de Lisboa, no qual eu tive o privilégio de frequentar. Antes de começarmos, também queria fazer aqui o aviso legal, como sempre, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendações de investimento. Caro professor, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Professor, como lhe tinha dito, o objetivo aqui é simples, nós queremos de alguma forma ajudar as pessoas a desmistificar tudo isto aqui, este conceito aqui de blockchain e estas áreas para ver se damos o nosso contributo para a adoção destas novas tecnologias. Eu se calhar começava por lhe perguntar exatamente o que é isto da blockchain na sua visão. A blockchain não depende da minha visão. A blockchain é um sistema distribuído, composto por múltiplos computadores que trabalham de forma coordenada para executar transações de acordo com aquilo que nós queremos que execute, do que for programado. Da mesma maneira que nós programamos um computador para fazer transações, também se pode programar um conjunto de computadores para fazer transações. A grande diferença entre a blockchain e um computador individual é que as transações executadas por esse grupo de computadores são executadas quando as condições acontecem e ninguém pode fazer nada contra isso. E é a primeira vez na história da humanidade que temos um sistema autónomo a executar transações. Porque até hoje todos os sistemas estavam, digamos, dominados por alguma entidade. Um computador depende de uma empresa, se a empresa desligar o computador, aquilo deixa de funcionar. No caso da blockchain, não só não pode deixar de funcionar, ninguém consegue fazer com que deixe de funcionar, como tudo o que estiver lá programado e que a comunidade concorda que é aquilo que tem que ser executado, vai ser executado. Ninguém consegue fazer com que não seja, ou seja executado de forma diferente, e são propriedades novas com as quais vamos ter que aprender a viver, e como eu disse, é a primeira vez que isso é possível. A primeira implementação foi a da Bitcoin, portanto, permitiu fazer uma coisa parecida com uma moeda, o que hoje depende de imensas entidades a trabalhar em conjunto e de repente é substituído por um sistema que faz aquilo tudo. Mas quem fala de informação financeira fala de qualquer informação pessoal, o que for, que de repente com essas propriedades pode ter características completamente novas. E é esse novo mundo que nós vamos ter que aprender a conviver com. Professor, numa das questões que mais dúvidas levantou, e se calhar aqui também, se calhar começamos aqui por numa parte inicial da conversa, um bocadinho mais de definição de conceitos para as pessoas poderem perceber. Eu recordo-me que uma das questões que levantou mais dúvidas aos participantes nos cursos era a questão da tokenização de ativos e a diferença entre os dois tipos de ativos, os utility tokens e os security tokens. Quais são as diferenças conceptuais entre os dois? Também são muito diferentes, é muito fácil de perceber, desde que perceba minimamente o que é tokenização de ativos. Primeiro é preciso saber o que é um token, não é? Portanto, a ideia é ter a capacidade de nós executarmos transações com uma chave criptográfica que se lê com QR Code. Portanto, é uma forma muito fácil de executar transações, em vez da forma tradicional. Por exemplo, se nós quisermos fazer uma transferência a um banking, temos que nos identificar e temos que utilizar o e-mail e a password e depois mais uns códigos, não sei o quê, tudo, mais um número de contas e tudo aquilo faz-se, mas são transações difíceis, têm muita informação e muitos passos. Tudo isto se resolve com, por exemplo, ler um QR Code. Enfim, nós podemos ler QR Codes e executar transações em qualquer sistema, não precisamos da blockchain para nada, lá está. Mas a blockchain, executando transações de acordo para aquilo que está programada, se nós ativarmos com um token, que é um QR Code, que é uma chave criptográfica que faz com que a transação aconteça, depois podemos fazer 1000 coisas. No caso dos utility tokens e security tokens, estas são as primeiras implementações daquilo que nós podemos fazer de forma transacional na blockchain, em que consideramos o seguinte: os utility tokens são basicamente praticamente tudo o que as pessoas veem por aí.
são tokens que permitem ter utilidade. Por exemplo, os NFTs, que podemos vir a falar a seguir, são utility tokens. Ou uma criptomoeda é um utility token. É quase tudo utility token. No fundo, é uma representação de qualquer coisa e que tem alguma funcionalidade associada. Os security tokens portanto, o conceito de security são títulos. Portanto, é a titularização de qualquer coisa. E, portanto, é um conceito financeiro. Enquanto que um utility token é essencialmente não financeiro, um security token é financeiro. Essa é a grande diferença. Portanto, security é título, security token significa eu tenho um título financeiro na forma de um token que é um criptoativo. E ele depois vai ter as propriedades que, eventualmente, até os próprios instrumentos financeiros têm hoje, só que vão ser executados na blockchain. Um utility token é não financeiro, apesar de poder ser é não financeiro do ponto de vista do investimento, apesar de poder representar criptomoedas ou representar ativos que até se valorizam e, portanto, ali entram numa linha cinzenta e é por isso que há essa grande confusão, porque muita gente pensa que o utility token é um investimento, de facto até pode ser, mas na verdade não devia. Não foi criado para isso. Mas é verdade, podem-se comprar utility tokens, eles valorizam e depois vendem-se e as pessoas pensam, que bom, eu tenho aqui uma nova forma de fazer investimentos, mas de facto não foi inventado para isso. Os security tokens é que são, digamos, o conceito financeiro e essa é a grande diferença entre os dois. Um é financeiro, um é de propósito financeiro, security token, e o utility token não é, apesar de poder ter características de valorização. Professor, já agora ajude-nos aqui a compreender também, eu percebi que existe de facto aqui alguma dificuldade, pelo menos no contexto europeu, da definição do que é um security token e o que é um utility token, enquanto nos Estados Unidos creio que a definição já esteja mais consolidada, não é? Pode-nos ajudar a compreender melhor qual é o porquê desta dificuldade do nosso lado e como é que eles resolveram isto nos Estados Unidos? Sim, e ainda é mais complexo do que isso. Como são conceitos novos, esta noção do que são tokens, o que são utility tokens, security tokens, ou mesmo há quem fala em tokens moeda, que de facto são utility tokens, mas pronto, é o que depende de todos os espaços geográficos. Praticamente todos têm definições diferentes e mesmo na Europa há definições diferentes, o que torna a coisa complicada. Bom, mas há uma grande diferença, em particular naquilo que são os security tokens entre a Europa e os Estados Unidos. Enquanto que na componente utility podemos considerar que é semelhante, security é mesmo diferente. E a diferença é a seguinte: nos Estados Unidos, um título é algo que valoriza com base no trabalho de ontem. E é uma definição que já vem dos anos 40. E, portanto, é muito simples dizer isto é titularizável porque tem valorização e inclui trabalho de outrem. Portanto, tem aqui uma mais-valia que depende de outrem. Na Europa, temos uma lei, que é o MiFID II, que define um por um quais são, o que é título ou não é título. Como os criptoativos não faziam parte dessa definição, estão em terra de ninguém. Enquanto nos Estados Unidos a lei atual já pode com facilidade dizer, ok, isso é título ou não, com a lei atual. Depois é uma questão de interpretar. No caso da Europa, não. O que implicou, por exemplo, criar-se uma nova lei que inclui os criptoativos para podermos considerar que são títulos e que se chama MiCA, Markets in Crypto Assets, que aí vem, penso que para o ano ou talvez daqui a 2 anos. E já lá vamos falar sobre essa questão também, depois também queria que partilhasse um pouco aquilo que é a sua visão sobre o MiCA e os pontos fortes e os pontos fracos, ou eventualmente o que é que nós temos que fazer, mas se calhar um bocadinho antes ainda em termos de preparação, para as pessoas se calhar terem uma visualização mais clara do que é a blockchain. Se calhar eu pedia que nos explicasse no que é que consiste um ecossistema à volta de uma blockchain. Quem são os participantes dentro desse ecossistema e como é que eles se relacionam entre si? Bem, são muitos e dava aqui uma hora inteira a explicar, mas eu tentando simplificar, é assim, uma blockchain começa por ser um conjunto de computadores e, portanto, há um conjunto de entidades que põem esses computadores a funcionar. E essa é uma parte interessante, porque cada computador tem que ser comprado, o seu sistema tem que ser instalado, gasta energia, etc. E o que é certo é que toda a gente que está interessada em que estas novas funcionalidades sejam possíveis, participa e é remunerado por isso. Da mesma maneira que nós compramos um serviço qualquer que tem computadores por trás, os computadores têm que ser pagos. No caso da blockchain, isso também acontece. Podemos falar na mineração e como é que se remunera. O que é certo é que a primeira camada é essa. São esses computadores que põem o serviço à disposição. Esse serviço vai fazer com que as outras entidades todas do ecossistema possam colaborar. Por exemplo, hoje nós temos um serviço financeiro que é composto por um ecossistema complexo de bancos e reguladores e por aí fora. Também temos ecossistemas paralelos num novo mundo da blockchain, que não precisa daquela complexidade toda, em que uma única blockchain consegue fazer transações que são logo comuns a toda a gente. E, portanto, o ecossistema é diferente.
digamos que os utilizadores até podem ser os mesmos, mas tudo o que está por trás é diferente, porque a blockchain consegue fazer logo numa só transação aquilo que é preciso. Imensos computadores, imensas entidades, imensas transações no sistema tradicional. Precisamente no sistema tradicional nós temos que garantir que não há fraude e que não se inventa dinheiro e por aí fora, e essas propriedades são difíceis de regular tradicionalmente, é o que está a ser feito, os ecossistemas que conhecemos. No caso da blockchain, nós conseguimos programar isso logo à cabeça. Isso está a fazer, por exemplo, no setor financeiro, está a originar o aparecimento de uma coisa que se chama DeFi, que é Decentralized Finance. São fornecedores de serviços que fazem coisas para toda a gente de uma forma diferente, porque assentam na blockchain. Há aqui um primeiro ponto muito interessante, é que enquanto nos serviços tradicionais nós compramos os serviços em entidades e elas fazem-se pagar por isso e depois fazem estratégia para criarem valor e ganharem mais dinheiro, fazem assim. Nos sistemas tradicionais, se alguma dessas entidades for monopolista, é sempre um problema, porque o monopolista explora, obviamente, o mercado. Nós hoje temos imensos monopolistas para os quais não conseguimos a solução, que é o caso das Big Techs. As Big Techs no mundo são monopólios naturais, eu não consigo ter concorrente da Google ou da Amazon, são todos os concorrentes dessas entidades são absolutamente irrelevantes. Portanto, essa gente pode, no fundo, fazer-se cobrar pelo que quiser, mesmo que cobrem quase nada ou que ofereçam serviços, têm forma de ganhar dinheiro e na verdade são as melhores empresas do mundo, de facto, estão a ganhar muito dinheiro. No caso da blockchain, esse serviço que é oferecido à comunidade, apesar de ser um monopólio, podemos considerar que é custo zero. Não é suposto fazer-se cobrar por isso. Só se o recurso for escasso. Isso é outra propriedade da blockchain, que é uma coisa absolutamente avassaladora na alteração do equilíbrio, enfim, entre o equilíbrio sistema-económico, que é termos monopolistas que, by design, logo de início, são monopolistas, mas ao mesmo tempo fazem superar o mínimo possível. Só pagamos taxas na utilização do serviço se ele se tornar um recurso escasso. Mas serviços disponíveis, e essa é a tendência, cada vez mais disponíveis, as blockchains que aí vêm são todas cada vez mais disponíveis, a ideia é terem transações absolutamente com valores e taxas absolutamente ridículas. Portanto, podemos considerar que tem custo quase, e essa é uma alteração muito significativa. Portanto, quando nós olhamos para um ecossistema novo, olhamos primeiro para a blockchain e depois temos que olhar para as entidades que estão à volta da blockchain a usufruir desses serviços. Agora depende. Se a blockchain for compartimentada em serviços puramente digitais, que é na maioria dos casos o que está a acontecer hoje, pronto, é o ecossistema que é, temos a blockchain, temos os seus utilizadores. A partir do momento em que a blockchain começa ou quer ligar-se à economia tradicional, fazendo com que pessoas jurídicas ou ativos reais ou o que for façam parte, então a coisa começa a complicar-se. E é o caso, por exemplo, dos exchanges. Os exchanges são uma entidade particular que está no meio entre o mundo da blockchain, porque permite que haja trocas de criptoativos entre pessoas nesse mundo, e ao mesmo tempo haja o paralelo dessas trocas com o dinheiro que nós chamamos de dinheiro fiduciário tradicional, em que nós podemos, por exemplo, comprar bitcoins ou vender bitcoins e utilizar euros ou dólares ou o que for para fazer a troca. Portanto, eu olho para o sistema, isto para simplificar ao máximo, temos uma primeira camada que é a blockchain, em cima dessas vamos ter as entidades que fazem sentido no contexto daquele ecossistema, agora depende de cada um, se é o ecossistema do cinema ou se é o financeiro, que é o que se fala mais hoje, se é o ecossistema da saúde, por exemplo, quer dizer, cada um vai ter os seus atores. Agora a questão é como é que esses atores se vão ligar àquilo que é a economia real. Se lá está, se for muito compartimentado, muito digital, fica ali, se não, bom, então o ecossistema começa a complicar-se. E é caso a caso, portanto não podemos dizer que haja uma tipificação, porque isto agora vai tudo evoluir. Hoje o que nós temos é um mundo muito tradicional, que vive com as entidades todas tradicionais, os bancos, os reguladores e as empresas e por aí fora, e temos um mundo nascente ligado aos criptoativos que está a crescer e que, com calma, vai começando a poder fornecer serviços que estão para além daquilo que é puramente digital. Professor, mas agora, já que tocou aí na questão das exchanges, gostava de saber a sua opinião pessoal sobre... As exchanges não são um bocadinho contraditórias à própria essência das blockchains neste sentido? Muito do pensamento original na criação destas redes foi na descentralização e nas pessoas tomarem o poder ou o controle sobre os seus próprios ativos e serem elas a se responsabilizar pela sua custódia. As exchanges, na verdade, são centralizadas, não é? Basicamente, nós não controlamos, nós temos uma carteira dentro da exchange, há uma conta, mas quem controla, quem tem a custódia dos ativos é a exchange, não
Não somos nós os proprietários das... Não é um bocadinho contraditório para o conceito original? Primeiro porque uma exchange não tem que ser uma entidade. Pode ser também uma blockchain. Ou seja, o próprio funcionamento da exchange pode ser distribuído, para dar o nome mais correto. Chamam-lhe descentralizado, mas está distribuído. E, portanto, pode não depender de ninguém também. Depois, por uma exchange, é apenas uma exchange, ou seja, ela não tem que ficar lá com os meus ativos. Eu vou a uma exchange para encontrar pessoas. O passo mais importante da exchange é permitir-me que eu encontre do outro lado pessoas que estão dispostas a transacionar comigo. Portanto, eu compro ou vendo criptomoeda ou outro criptoativo qualquer e, em background, eu vou ter dinheiro fiduciário que também troca de mãos. Ponto. E a exchange é apenas o sítio onde aquilo troca de mãos. A questão coloca-se é, será que a exchange a meio não vai roubar aquilo, porque é uma entidade centralizada, quando for? Sim, é verdade, pode acontecer, mas mata o seu negócio também. Por outro lado... Não, é um facto que pode acontecer isso, pode roubar, não é? Mas mais do que isso... Começar a roubar, claro, parece, não é? Claro, aí seria completamente contraproducente porque estragaria o negócio, mas pode de alguma forma penhorar ou cativar os seus ativos por mando de alguém, não é? Aliás, creio que houve agora esse exemplo. Um exchange é só um exchange, ou seja, eu troco com outros e eu é que tenho a chave. Ou seja, eu não tenho que ficar com os meus ativos no exchange. Aliás, eu não aconselho ninguém a deixar os seus ativos no exchange. Assim que é feita a troca, mesmo que o exchange funcione com contas que são locais, eu passo logo o dinheiro para fora e passo a controlar os meus ativos a partir da minha wallet e acabou. Portanto, não tenho essa coisa do... É verdade que vamos ter que pensar como é que é isso de se os ativos podem ser penhorados ou não, mas eu não defendo que isso tenha que ser feito, que deva sequer ser feito através de exchanges. Acho errado. Ok, eu creio que agora neste caso da Rússia com a Ucrânia, salvo erro, acho que já houve alguns ativos que foram penhorados. Nós vamos aonde for, não é? Portanto, a partir do momento em que há entidades conhecidas por onde passam os ativos, eles de repente passam por lá e estão mandatados para fazer aquilo que têm que fazer. E acho bem que a lei se aplique, não é? Claro. Professor, e também agora aproveitando essa da questão das leis, para saltar aqui para o tema do MiCA, que tem sido bastante controverso, pode-nos dar aí uma visão sobre o que é que está a ser preparado em termos de MiCA, daquilo que é o seu conhecimento sobre o tema? O MiCA não é nenhum segredo. O MiCA entrou em consulta pública em setembro, já não sei de que ano, que eu com a pandemia já me perdi, mas pronto, setembro do ano destes, o MiCA entrou em consulta pública. E, entretanto, agora vai seguir o seu processo e um dia há de ser aprovado e há de ser transposto para as leis locais. A primeira grande razão do MiCA existir é o facto de nós, para podermos titularizar ativos, como a nossa lei não permite, não abarca criptoativos, tinha que haver qualquer coisa e o MiCA é a primeira resposta. A segunda razão tem a ver com o facto de a maioria dos investimentos terem sido feitos em utility tokens. Na minha opinião, erradamente, as pessoas estão a olhar para os utility tokens como forma de investir quase especulativa e eu não concordo com isso, mas pronto, cada um fará o que quiser, não sou eu que vou, eu não concordo com isso, porque os utility tokens são para ter utilidade. Portanto, a valorização de um utility token vem da utilidade prática, real, económica, da criação de valor económica da sua utilização. E pronto, e será naturalmente uma forma de remunerar quem investe e por aí fora. Portanto, pronto, há uma componente financeira aí, mas nós temos que olhar para a criação de valor económico. Na nossa lei, enquanto que nos Estados Unidos os utility tokens com alguma facilidade são enquadrados como commodities, é como se eu estivesse a comprar açúcar ou laranjas, e portanto são reserva de valor, e da mesma maneira que o açúcar e as laranjas na bolsa também sobe e desce o preço. Se calhar as laranjas não é um bom exemplo, mas existe bolsa de laranjas como qualquer outra commodity. Eu também posso ter reservas de valor em criptoativos e portanto eles consideram que isso são reservas de valor como outra qualquer. E, portanto, as pessoas estão entitled, podem perfeitamente fazê-lo, e depois, quando tiverem as respectivas mais-valias, declaram, por aí fora, é o tradicional. Portanto, os Estados Unidos têm essa forma de ver. Nós não tínhamos, para nós, tudo o que era investimentos em utility tokens, os célebres ICOs, os Initial Coin Offerings, para nós era crowdfunding. O crowdfunding não protege ninguém, não é? O que nós queremos no Estado de Direito é que também nos proteja. Muitas vezes nós queremos fugir à polícia, não queremos, mas há quem queira fugir aos impostos, por exemplo. Mas a verdade é que sem impostos o país não funciona, ou queremos ter o direito de fazer o que nos apeteça porque temos liberdade total porque somos pseudo-anónimas, mas a verdade é que depois quando a coisa corre mal é bom que a lei funcione, porque se formos roubados, não é? Se houver um furto e nós formos
formos o alvo desse furto, nós gostamos de ir à polícia ou ir aos tribunais e dizer assim, devolve aquele dinheiro porque isso foi furto. Se isto for tudo pseudonimo em todas as situações, a verdade é que ninguém vai conseguir proteger. Não é? Portanto, eu tenho que ter o Estado, mas para eu ter o Estado de Direito a proteger-me, então tenho que ter os ativos controlados pelo Estado de Direito. Esse vai ser um problema permanente, porque há muita gente que vai querer viver numa anarquia, quer dizer, cada um vive como quiser, mas também vai haver muita gente que diz assim, não, eu não sou desonesto, portanto não me importa nada de ter os ativos bem controlados, e se eu for alvo de uma fraude, eu quero que a coisa seja controlada. Portanto, nós vamos ter que resolver esse problema. Enquanto nos Estados Unidos, lá está, eles têm uma forma de definir como são commodities e como é que as pessoas investem em criptoativos, e no caso deles é relativamente simples. Há empresas que estão mandatadas para fornecer serviços financeiros com a respectiva licença, e como fazem a custódia desses criptoativos, funciona como qualquer outro ativo financeiro. Eu não gosto muito, mas é o que é, mas lá está, mas funciona. Nós não temos. Nós lá vamos pedindo umas licenças ao Banco de Portugal, mas são umas licenças, as 5 que já saíram, são licenças muito simples de exchange e de custódia e umas coisas, mas não tem pouco mais. Portanto, precisávamos mais para que possa haver, de facto, uma titularização livre daquilo que são investimentos, que eles depois possam criar valor e inovação e por aí fora, e nos protejam também. Então, essa proteção vem do MiCA. O MiCA tem esse interesse, é transformar tudo o que era crowdfunding em algo que é, de facto, não crowdfunding. Crowdfunding é quase aquela coisa, não é? Onde é que não é? Se olharmos para a lei do crowdfunding, eu dou o dinheiro, mas sei lá o que é que vou ter na volta, não é? Quando, na verdade, quando há titularização, não é essa a ideia. A ideia é que haja mesmo responsabilização, quer dizer, que a pessoa que recebe o crowdfunding não se pire e não recebe aqueles milhões todos e depois não vai, sei lá, comprar umas cervejas no Egito e dizer bye, thank you, como eu já vi, não é? Eu já vi uma fotografia de um homem que recebeu 50 milhões e no Egito enviou uma fotografia daquela cerveja com a cerveja, mas a dizer thank you. E ninguém vai atrás dele porque não havia maneira de ir. Ora bem, se os ativos forem controlados como nós controlamos ativos financeiros hoje, é essa a lógica do MiCA, então, pronto, é possível que as pessoas façam os seus investimentos, mas tudo esteja devidamente controlado. O grande problema é que esse tipo de controle vai cair na forma de trabalhar de sempre. Da mesma maneira que eu compro um ativo financeiro, vou ao banco e compro e pronto, faço aquela subscrição daqueles contratos todos. Nos criptoativos é verdade que é mais fácil, não tenho que assinar tantos contratos, mas fica na mesma à guarda de alguém, pronto, e é um bocadinho mais no mesmo. E, portanto, eu não me parece que o MiCA seja a forma mais correta de resolver o problema. Acho que os Estados Unidos nisso já têm aí aquilo que nós ainda não temos. Porque era isso que eu lhe ia perguntar a seguir, que era exatamente da perspectiva de um contexto mais global, comparativamente com aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e com aquilo que está a acontecer, por exemplo, na China, onde também já estão bastante avançados. Como é que o MiCA se posiciona, quais são as diferenças e quem é que está mais avançado ou com a liderança e se calhar com uma lei mais bem desenhada para o enquadramento destes novos ativos? O MiCA posiciona-se em relação aos Estados Unidos de uma forma mais complexa, ou seja, define um por um, aquilo são muitas páginas em que aquilo tem que ser está tudo muito descrito, enquanto nos Estados Unidos as definições são realmente simples e já estão em funcionamento. O MiCA ainda nem sequer está. Protege-nos perante crowdfunding, é verdade. Os Estados Unidos já fazem hoje, considerando que esses investimentos ou são investimentos titularizáveis, portanto securities, ou são commodities, uma das duas, e como passam por entidades, já nos protegem como sempre protegeram. É a mesma lógica. Na China, não conheço o detalhe, a única coisa que eu sei é como eu já tenho uma moeda em funcionamento, portanto eu já tenho uma criptomoeda de base criptográfica em funcionamento, a sua Central Bank Digital Currency, que um dia será o euro digital, eles já o têm e, portanto, eles já deram o passo legislativo para que isso seja possível e, portanto, já conseguem programar o dinheiro, que é o dinheiro tradicional, que já não é, que é o dinheiro fiduciário, mas de base criptográfica, e em cima disso conseguem construir a pirâmide de smart contracts e permitir que os ecossistemas, que sejam ecossistemas internacionais, tenham a eficiência da blockchain, que é isso que nós devíamos ambicionar. Se nós ambicionarmos a eficiência da blockchain, com os ativos tradicionais, portanto, pegando na tokenização do que quisermos, mas com a eficiência da blockchain, a reconversão da economia é uma reconversão com ganho de valor económico. É verdade que vão haver alguns despedimentos e, ao mesmo tempo, pessoas contratadas a fazer outras coisas, porque é assim que as economias evoluem. Mas o que é certo é que deixamos para trás uma economia que é muito menos eficiente, ou seja, ganha quem for mais eficiente. Sendo mais eficiente é mais eficaz e por aí fora. A China já está nesse ponto.
não para consumo interno, mas já a pensar na sua relação com o exterior, no contexto da New Belt Road. Os Estados Unidos, penso que também já pensaram, já acordaram para isso, porque já começaram a fazer, já começaram a dar licenças de entidades que também começam a programar dinheiro para dar os primeiros passos. Nós vamos ter que esperar pelo MiCA e mesmo assim não é certo que a programação do dinheiro siga os passos que os outros já estão a fazer e que eu acredito serem os passos certos, não é? Porque a ideia é construir uma arquitetura onde o dinheiro seja programado e tenhamos a essência da blockchain na nossa economia. É esta a lógica. Okay? Nós não podemos pensar nisto como uma economia separada de tudo e que vai ser só, tipo, vamos todos viver no metaverso e vai ser tudo digital. Epá, não, eu quero ir à praia, quero ir fazer turismo, quero ir ao restaurante, quero fazer como, quer dizer, a vida não é só o computador. Portanto, e é nisso que temos que pensar, é como é que pegamos numa nova tecnologia, tal como pegámos nos computadores há dezenas de anos, como é que pegamos nisto e transformamos aquilo que fazemos hoje porque há computadores. Agora já não é só porque há computadores, é porque há blockchain. Sei que eu chamo isto de uma quarta revolução industrial. Exatamente. Professor, já agora falou há bocadinho da criação da moeda chinesa, não é? O Yuan digital. Fala-se também na criação do euro digital. Qual é o papel destas moedas e qual é o impacto que isto pode trazer em termos aqui económicos, a utilização destas moedas digitais? Para a China grande, porque eles já resolveram o problema do seu sistema de pagamentos e nós ainda não. Nós ainda temos um sistema de pagamentos que funciona muito bem com cartões, eu não sou contra, muito pelo contrário, mas a verdade é que a maioria das nossas transações de baixo valor, se olharmos para as estatísticas, tudo que seja abaixo de 5 euros, a grande maioria ainda é feita em dinheiro, e mesmo abaixo dos 20 também. Estamos a falar de transações de ponto de venda, como é óbvio. Portanto, a facilidade com que nós pagamos em dinheiro ainda é conveniência, porque nós escolhemos a forma de pagar, o dinheiro ainda é muito utilizado. Os cartões, naturalmente, também são utilizados. A questão é que a China, como tem smartphones e tem QR codes, já há anos que o pagamento com os QR codes é de facto mais conveniente que o dinheiro. E, portanto, as pessoas naturalmente estão a utilizar isso já há anos. Mas para tudo, desde pagamento de jornais, para estacionamento, e até os pobres recebem com QR codes em vez de receberem cêntimos. Portanto, a China é esse mundo. Nós não temos esse mundo todo. Nós ainda somos muito o mundo do dinheiro. Só nos países muito a norte é que há países que dizem, ok, vamos só utilizar cartões. Mas não vai ser fácil. Ora bem, como nós temos esse problema para resolver, e o mundo da blockchain é o mundo das wallets, como eu já falei dos QR codes, mete-se pelos olhos dentro que, lançando moeda para o mercado que tenha formato criptográfico, imaginemos um euro digital, como isto funciona com wallets, é fácil de perceber que ambicionaríamos a resolução do problema dos pagamentos dessa maneira, ou seja, passar a que o smartphone possa fazer os pagamentos todos, até os de baixo valor, todos rigorosamente, táxi, tudo, dessa forma. Vai-nos criar um problema, não é? Porque nós temos uma indústria de pagamentos que é posta em causa por causa disso. Por outro lado, na Europa temos uma coisa que é o PSD2, que é uma lei que, se for implementada no sistema financeiro, também permitiria dar passos nesse sentido ou mesmo resolver o problema, seguindo o exemplo da China. Portanto, o euro digital não seria a única forma de resolver o problema. Só que a questão é que a China não lançou o Yuan para resolver esse problema porque já estava resolvido. Como a China as pessoas já têm nas suas wallets, nos seus smartphones, o seu WeChat, o seu Alipay, já fazia os pagamentos todos. Estar a colocar lá o Yuan digital é um bocadinho mais do mesmo para eles. Portanto, e para eles a alteração, do ponto de vista de pagamentos, é zero. Para nós seria substancial, iria pôr em causa os sistemas de pagamento, mas para eles é zero. Então a pergunta é, mas porquê é que eles fizeram isto? E a resposta é, porque a programação do dinheiro depois permite as outras camadas. E as outras camadas, repara, quando nós existimos um smart contract, seja do que for, se esse smart contract envolver a transferência de valor, presta um serviço, qualquer coisa que seja, whatever, compra um frango, qualquer coisa que utilize um smart contract e aquilo tenha transferência de valor, aquilo tem que estar programado dentro da blockchain, senão não funciona. Ora, essa transferência de valor, enfim, podemos fazer isso com criptomoedas também, mas vai ser complicado, depois como é que eu pago impostos, como é que eu passo faturas, como é que não é? Então, se nós temos uma economia, que é a economia onde vivem os frangos, os bifes e os nossos serviços, onde a moeda é moeda fiduciária, porque é que ela também não há de ser de base criptográfica e programada? É isso que os chineses estão a fazer. Isso vai permitir-lhes que o ecossistema internacional de transferência de valor possa passar por ali, em particular deixem de precisar do dólar para fazer transferências, porque passa a ser um sistema mais seguro que o dólar. A gente compra dólar porque acha que é seguro, mas na verdade, se for de base criptográfica, ainda é mais.
por causa das características da blockchain. Portanto, os chineses estão a fazer isso. E os outros países, alguns já perceberam, e portanto já estão adaptados nesse sentido, e os países da Common Law, em particular os Estados Unidos, normalmente andam mais depressa, porque naturalmente eles são assim, por causa da Common Law, nós não somos assim, mas é o que é, mas não temos que andar devagar, temos é que fazer as coisas de outra forma. O que nós devíamos estar a pensar com o euro digital, eu não sei porque eu não faço parte dos grupos de trabalho, portanto só posso imaginar o que lá é discutido, não assisto. Estamos a falar muito do problema dos pagamentos, que não é uma questão, os pagamentos resolvem-se com a PSD2. Se a questão do euro digital é resolver ter uma CBDC, portanto ter uma Central Bank Digital Currency como faz a China, bom, é bom perceber para que é que serve e deveria servir para programar o dinheiro e ter as outras camadas para cima. Eu, no limite, até posso ter uma CBDC que não coloque na mão das pessoas e sirva apenas para ter o dinheiro programado. Repare, João, a maior parte do nosso dinheiro já está nos bancos. Ele não está em formato de papel ou moedas. Só que nos bancos o dinheiro não está programado, porque quem impõe as regras são os bancos. Se esse dinheiro estiver dentro de uma blockchain, as regras estão lá dentro, independentemente do banco. Se a regra for aquela, ela é executada como tal. E essas regras depois vão permitir criar a tal arquitetura que permita fazer coisas com a blockchain, com os outros ativos todos, e no final vão acertar no dinheiro, na moeda fiduciária que faz parte da nossa economia. Portanto, vai haver naturalmente uma convivência, uma sã convivência entre as moedas tradicionais da economia tradicional, porque são a base da economia, com as criptomoedas que têm os seus próprios ecossistemas, todos eles convivem. Tal como hoje eu também tenho dinheiro no cartão Continente, ou no do Pingo Doce, e aquilo é dinheiro mesmo, eu compro gasolina e coisas com aquele dinheiro, e convive de forma sã com esta economia. Não é diferente. E ele lançar aqui também o desafio de falar um pouco sobre sei que a França, dentro do contexto europeu, está a ser um dos países mais inovadores na maneira como olha aqui para estes desafios de adotar estes ativos digitais. Partilhe connosco um pouco sobre o trabalho que está a ser desenvolvido em França. E como é que eventualmente Portugal pode olhar para isto e, se calhar, em vez de estar à espera do MiCA, também atuar de forma a poder criar aqui outro tipo de condições. Sim, estar à espera do MiCA não resolve nada, não é? Porque, aliás, tudo o que sejam leis sejam feitas lá fora, ou nós temos muita influência na forma como elas são feitas a pensar na nossa realidade, ou elas são feitas para realidades de países muito grandes que é quem manda. E depois, quando cá chegam, sabe Deus. Portanto, não vou dar exemplos, mas eu obviamente tem que haver lei, mas tem que haver uma participação. Portanto, o MiCA não é uma questão. Os franceses, é muito curioso, porque eles funcionam a duas velocidades. Uma tem um sistema financeiro com um banco central ultra inovador, ao mais alto nível do que está mais à frente, mas estão a debater-se com a dificuldade dos reguladores. Portanto, deve haver ali qualquer problema, também não sou francês, não estou lá, mas o que é que eu vejo? Vejo o Banco de França a fazer coisas fantásticas e vejo o que me chega dos relatórios dos reguladores, porque eu leio-os, tenho este péssimo hábito, que é ler coisas horríveis às vezes, mas é o que é, e vejo uma contradição enorme. Até escrevi um artigo sobre isso, porque olhei para essa contradição e disse, temos aqui uma oportunidade, porque isto vai atrasar de lado de lá. O que é certo é que os bancos franceses já estão, portanto, o Banco de França, que é o equivalente do Banco de Portugal, está a envolver parceiros para manipularem ativos digitais, portanto, ativos na forma de criptoativos, para tentar perceber o que é aquilo, para que aquilo serve. E estão a chegar à brilhante conclusão que o criptoativo, como é programado, torna-se muito útil para gerir uma infraestrutura financeira muito mais segura do ponto de vista regulatório. Ou seja, para eles os reguladores ainda não perceberam, para eles é o céu. Que em vez de obrigarem a verificarem se as entidades cumprem, que às vezes é muito difícil e a prova está nas barracas que temos tido, porque assim é o que é. É o próprio ativo que tem as características da regulação, quer dizer, aquela nota, se a nota estiver programada e disser esta nota só passa de mãos se a pessoa não for um patife. É a nota que diz, como aquela pessoa não é um patife, eu passo de mãos. Ninguém vai verificar se a pessoa é patife ou não. Cá, como é que nós fazemos? Mandamos não sei quantos relatórios para o banco fazer uma verificação, esta pessoa é patife ou não é, mas depois há sempre aquelas redes e as pessoas acabam por, sei lá, conseguir falar o sistema, como não sou patife, não sei como é que isso faz, mas olhando para a história, já percebi que há muito patife que anda por aí que consegue fingir que não é. Dessa forma, ora bem, neste caso, é a própria nota que consegue fazer a verificação em cada transação, não é nenhuma entidade que vai fazer isso. Portanto,
Como os reguladores, como em particular o Banco de França percebeu isso, tanto têm utilizado os seus braços financeiros, tanto as entidades financeiras como a Société Générale, que não há volta, para fazer experiências, e as entidades tecnológicas para porem a coisa a funcionar. Este tipo de aprendizagem é muito importante porque é o que permite perceber onde é que se vão ganhar as eficiências, como é que se controla e como é que se utiliza aquilo dentro da lei. Para dar um exemplo, enfim, que é mais difícil de perceber porque as pessoas, enfim, os ouvintes dificilmente conhecerão também o sistema financeiro, mas é bom ouvir falar destas coisas. Os franceses e os suíços já programaram o equivalente ao settlement, que é transferências de dinheiros entre espaços geopolíticos, estamos a falar passando pelos bancos centrais, passando à volta dos canais tradicionais, fazendo isso com moedas dos próprios bancos centrais, portanto, neste caso duas, uma francesa e uma suíça, de lei, ou seja, já têm lei para isso, eles conseguiram criar o regime regulatório para o permitir e já fizeram a experiência para demonstrar que funciona, como é que se faz esse settlement entre bancos centrais com o que nós chamamos o wholesale CBDC. Isto é ultra à frente, quer dizer, nós ainda hoje estamos a pensar para que é que vai servir uma CBDC da forma de euro digital, e eles já implementaram há 2 anos uma wholesale CBDC de lei a funcionar e já demonstraram como é que funciona. Portanto, estão a perceber como é que depois vão utilizar a tecnologia. Como nós sabemos para que é que ela vai servir, é 2 mais 2, que se ela vai servir para isto, eles já estão a experimentar, já aprenderam, já estão a preparar a lei e se calhar dá o passo. A dificuldade deles é que estão a esbarrar é a minha opinião, do que eu vejo. Leio lá, não falei com ninguém, leio que há dificuldades regulatórias. Qual é a nossa oportunidade? Bom, é ter reguladores e legisladores no mesmo barco, a criar leis que nos facilitem a economia e reguladores a ajudar a que essas leis sejam criadas. Como sabem, quem cria as leis não são os reguladores, mas eles, como eles sabem do tema, eles é que têm que participar. Que coloque Portugal com capacidade para usufruir do manancial de inovação que temos hoje cá, e isso é uma vantagem competitiva enorme para o país. Temos imensa gente, mas não são uma, nem duas, nem 100, nem 200 pessoas, com dinheiro, com vontade, com capacidade de colocar todo este potencial ao serviço de uma economia. Agora, de uma economia a sério, não é ao serviço das economias paralelas que estão fora da lei, de alguma forma. Quer dizer, não é isso. O que nós queremos é que estas tecnologias abarquem os ativos tradicionais. Portanto, tem que estar dentro da lei e tem que servir para isso, e há formas de fazer isso, é só fazer. Vamos saltar aqui para uma temática mais esotérica. O ano de 2021 para 2022 foi o ano dos NFTs, talvez tenha sido o termo mais utilizado, por acaso nunca fiz uma pesquisa na Google para perceber qual é o trend dos NFTs, mas de facto inundou completamente o imaginário das pessoas e parece que é um conceito que de alguma forma as pessoas têm mais facilidade até em absorver do que a própria questão das criptomoedas. O que eu lhe desafiava aqui a comentar era como é que nós podemos, na sua visão, integrar ou aproveitar se calhar esta facilidade de compreensão do que é um NFT por parte da população geral e como é que isto depois pode ser interligado com a economia tradicional. Assim, do ponto de vista prático, fazia sentido que toda a gente começasse a utilizar wallets e pudesse perceber como é que é isto de fazer transações utilizando a blockchain. E essa é a vantagem dos NFTs, torna a coisa simples de perceber, enquanto que as criptomoedas ainda são um tema muito de especulação, essa é a verdade. Os NFTs não, porque os NFTs representam ativos virtuais e nós conseguimos identificar que é aquela imagem ou aquela música ou o que é. E, portanto, nós podemos utilizar os NFTs para criar esse tipo de cultura. Isso faz sentido. Agora, atenção, eu não tenho a certeza que toda a gente saiba exatamente o que é o NFT, porque eu já vi muita coisa escrita por muita gente que é suposto saber o que é aquilo, que até tem empresas que e depois não explicam bem. O NFT é uma assinatura. O NFT apenas prova que eu sou detentor daquele conjunto de bits e por isso transforma-se num ativo digital. E essa é a parte interessante do NFT. Por exemplo, porque diz as músicas. Se eu transformar as músicas no MP3, enquanto que a música tradicional, num disco, eu podia dizer, este disco, que é uma série limitada, eu tenho o direito a esta propriedade porque o disco é meu e só quem o tiver fisicamente aqui o pode ouvir. A partir do momento em que desmaterializo, o MP3 pode ser copiado com facilidade. E essa desmaterialização faz com que o valor passe a ser zero, porque todos os ativos que se multiplicam ao infinito e que têm custos marginais de produção zero, valem zero, ok? Na nossa economia só vale o que é escasso. E, portanto, a desmaterialização criou este problema. Tem imensas vantagens, mas com este problema. Como é que nós resolvemos a desmaterialização da informação para tudo o que tem que ser escasso? Criando custódia. Por isso é que a informação bancária tem que estar
num banco. Aquilo é só informação, mas está num banco. Não posso dizer que está no meu computador. O meu computador pode ter o espelho do que o banco controla. E o banco também não é senhor de si, é controlado pelo regulador para ver que não está a inventar dinheiro, porque a desmaterialização dá isto. Enquanto se fossem moedas, não há, era fisicamente, é isto, esta é minha, aquela é tua, e andávamos aqui a trocar. Portanto, a desmaterialização tem este problema, e nós pensávamos que não havia solução. A verdade é que o blockchain passou a haver. A blockchain, da forma como funciona, com as tais chaves criptográficas e as tais wallets, permite fazer com que só quem tenha na sua wallet física, na sua wallet pessoal, a chave que permite desbloquear qualquer smart contract, seja ele uma criptomoeda, seja ele um NFT ou qualquer outro smart contract, só eu é que consigo ativar aquilo, portanto aquilo transforma aquilo que era antigamente um bem público e desmaterializado e sem valor numa coisa única. E portanto eu posso dizer, aquele JPEG é meu, aquela música é minha, e só quem eu quiser é que pode ter, e posso, por exemplo, tokenizar a audição da música, ou o financiamento de um filme, ou tokenizar o próprio filme, ou tokenizar o que eu quiser. Agora, atenção, o NFT é apenas a forma de desbloquear o smart contract, que neste momento significa, portanto, o NFT foi inventado como dentro do Ethereum, depois foi copiado para os outros, e tem a sua definição. Não quer dizer que seja sempre assim, neste momento já há 3, mas pode evoluir. A questão é, se eu tokenizo uma música ou um filme, aquilo pode ser público na mesma, eu tenho a assinatura a dizer que é meu, mas toda a gente pode vê-lo, como qualquer pessoa pode ver o quadro de Van Gogh. Mas alguém que diz, não, mas aquilo é meu, porque eu tenho, no tradicional tinha eventualmente uma escritura, neste caso tenho um token que diz é meu. Mas temos que perceber quais são os limites da utilização do NFT. Portanto, depende do smart contract. Por exemplo, o Beeple que vendeu aquele quadro por 69 milhões, qualquer um de nós tem aquele JPEG, eu tenho aquele JPEG no meu computador, tem mais de 300 megabytes. Aquilo nunca poderia estar numa blockchain, era caríssimo colocar aquela informação na blockchain. E, portanto, o que o NFT tem é um apontador para aquela imagem algures. Mas onde é que está essa imagem? Se está num site, o site pode ir abaixo. Então pode estar num sistema de ficheiros mais robusto, que é o IPFS, mas não deixa de ser um apontador para lá. Portanto, eu tenho que perceber, quando compro o NFT, de facto, a que é que eu tenho direito. Eu não tenho a imagem, eu tenho apenas a prova de que sou, naquele caso, o dono da imagem original. Mas para isso ser verdade, a Christie's teve que vender, alguém teve que dizer, esta imagem é deste autor, eu sou o Christie's e digo que este é o autor original e, portanto, eu vou vender o NFT. Isto saiu fora da blockchain. Isto foi feito no mundo tradicional. Não obstante, o NFT é o que é, portanto, nós não conseguimos tokenizar seja o que for, ou seja, melhor, podemos tokenizar seja o que for, mas temos que perceber o que é que significa essa tokenização e quais são os limites. Não é? No limite eu até tenho a assinatura, mas não tenho a imagem, nem sequer tenho o direito à propriedade da imagem. O autor continua com o direito de propriedade da mesma. Apenas vendeu a sua assinatura. Portanto, é um conceito difícil de perceber, porque como o mundo é tão disperso, é impossível pegar uma coisa que é um NFT ou um conceito qualquer, dizer isto resolve o mundo tão diverso que nós temos à nossa volta. Depende de tanta coisa. Portanto, convém perceber o que é e como é que se aplica. O que é certo é que vai evoluir. Portanto, sabendo que nós podemos transformar uma coisa que é desmaterializada numa coisa única, agora o que é que podemos fazer com isto? Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. Eu creio que as pessoas, claro, não percebem a mecânica de como funcionam, mas identificam mais facilmente a questão do colectável, não é? Tem um artigo coletável que pode ter valor e que se calhar permite aceder a qualquer coisa. E eu acho que é mais e era nesse sentido que eu lhe ia perguntar o que é que estava a ver no futuro para outras áreas que não apenas ter uma imagem, um quadro, não é? Ou uma música. Onde é que está a ver no futuro? Onde é que, em áreas completamente diferentes, jurídicas e outras questões afins, onde é que está a haver a verdadeira utilidade, se calhar, para um contexto social, de utilizarmos estes NFTs como forma de aceder a qualquer coisa? Ou de propriedade. Para mim é muito simples. Tudo o que seja desmaterializável, ou tudo o que tenha informação é desmaterializável por definição, sobre alguma coisa. Portanto, no fundo, tudo que passa pelos computadores é passível de ser transformado ou de ser tokenizado, na prática. Ou seja, passar do mundo tradicional para o mundo da blockchain. A diferença, portanto, a mudança é brutal e por isso é que eu te chamo a carta de evolução industrial. E vou pedir seguir o seguinte raciocínio. Antes dos computadores, como é que nós tratávamos da informação? Basicamente de duas maneiras. Boca a boca, não é? As pessoas tinham as lendas e diziam coisas e, portanto, podemos comunicar a informação verbalmente ou em papel. E quando foi inventado o papel, aquilo abriu-se o mundo, não é? Porque
coloco a informação em papel e posso ter assim, agora tenho aqui um carimbo, tenho aqui um selo lacre, tenho aqui o que for, e portanto aquele papel, aquela escritura, o que for, representa, porque é informação, mas está tornado físico, não é? Apesar de ser informação, que é uma coisa potencialmente desmaterializável, de facto transforma-se numa coisa física. E nós sabemos gerir o físico, não é? Toma lá a escritura, dá cá o papel, dá cá o bilhete, entre o cinema com o bilhete, quer dizer, o físico ajuda imenso, porque eu tenho a propriedade da coisa. Desmaterializar isto não dá, porque como eu posso, se eu desmaterializar a imagem da nota de 20 euros, eu começo a copiar aquela imagem, então de repente tenho as notas todas. Portanto, não dá, não funciona. A verdade é que, se eu tokenizar, já funciona. Porque cada token é um token. Ou seja, eu consigo tokenizar o dinheiro, assim como consigo tokenizar qualquer informação. Portanto, a pergunta que eu faço a toda a gente, e faço em particular nas minhas aulas, é: vamos olhar para o nosso setor e ver, se eu tokenizar a informação que tenho à minha disposição, no contexto do ecossistema onde vivo, o que é que muda? E na verdade aplica-se a tudo. É verdade que eu posso vir a tokenizar a informação sobre as casas, sobre os carros, sobre o que quiserem, os ativos financeiros, etc. Agora, para isso ser possível, eu vou ter que viver num Estado de Direito, se for essa a decisão da democracia, atenção, é quem decide é a democracia, se for essa a decisão, como é que eu tokenizo para beneficiar da nova tecnologia? Porque uma casa, reparem, uma casa não deixa de ser uma coisa física, mas a escritura da casa já é tokenizável, não é? Porque é informação. Ora bem, eu posso ter a escritura em papel, resolve o problema, tal como havia antigamente as ações ao portador, não é? Eu podia trocar aquilo. Se eu colocar aquilo num computador, bom, se calhar já preciso de um registro comercial, preciso de uma entidade central que diga, não, agora a casa é daquela pessoa, não, agora foi penhorada, agora não sei o quê, e há um registro central. Mas se eu colocar isto na blockchain, não preciso de registro central nenhum, porque aquilo é auto-executável, é tokenizável, pronto, tem as propriedades que eu quero que tenha. Ora, como é que nós fazemos com que este funcionamento, que já não precisa destas entidades todas pelo meio, porque cada vez que fazemos uma escritura de uma casa, que são para aí 30 entidades que entram ao barulho, se não forem 30, são para aí 20, mas são muitas, e a transação é complexa, eu posso executar toda aquela transação com a velocidade de ler um QR Code. Portanto, torna a economia mais líquida e mais eficiente. A questão é como é que, do ponto de vista legal, eu faço isto. É possível? Claro que é. Vamos ter que mexer na legislação, vamos ter que mexer na regulação, vamos ter que mexer nos tribunais, vamos ter que mexer uma série de coisas. Mas é o que é. Antigamente era de uma maneira, agora com os computadores é de outra. Bem, com a blockchain vai ser de outra. Temos de nos adaptar. E nesse sentido, uma das questões que eu gostava que nos ajudasse aqui a entender melhor, que sei que é um conceito tentado a trabalhar, é como é que nós conseguimos conjugar a necessidade de identificação de pessoas juridicamente nestas blockchains que, por natureza, são públicas e terão uma visibilidade perpétua, porque as coisas ficam registadas e é essa a mais-valia verdadeira da blockchain, com toda esta nova lógica do RGPD e com o direito a ser esquecido, que certo. Agora entrou muito em voga, e como é que nós equilibramos estes dois mundos? Por um lado, queremos ter os benefícios, por outro lado, temos este problema. Não é problema nenhum. Aliás, houve quem escrevesse que a blockchain, como é imutável, ia criar um problema ao RGPD, que a lei do RGPD tinha que ser mudada. Meus amigos, é exatamente o contrário. Eu escrevi um artigo que diz, que tem como título, que a blockchain é a melhor amiga do RGPD, e é mesmo. E o conceito é o seguinte, e se calhar pouca gente ouve falar dele: identidade autossoberana. Em inglês, Self-Sovereign Identity. Numa sigla SSI. Portanto, temos que estudar o SSI. O que é o SSI? O que é a entidade autossoberana? A autossoberana, diz logo, é a minha identidade e eu é que mando nela. Mas é a identidade. Não tem que ser o pseudo-anónimo. O blockchain funciona com chaves criptográficas e, portanto, é pseudo-anónima. Não é totalmente anónima só porque quando eu utilizo já me revelei. Na prática, por isso é que nós dizemos que é pseudo-anónima. Mas nós não conseguimos construir uma economia com base no pseudo-anónimo. Não é possível. Quer dizer, se a democracia disser que quer, não sou eu que vou dizer nada, vou ser contra, mas o que é provável é que a democracia diga, não, nós queremos saber de quem são os ativos, porque se aquela pessoa for um patife, temos que os ir lá buscar. E eu pessoalmente, prefiro viver, como eu não sou patife, prefiro viver nessa como eu não faço patifarias, não estou à espera que me venham buscar os meus ativos, e se eu for defraudado, quero ir buscar os ativos que me roubou. Portanto, o que é provável é que a democracia diga, não, vamos lá evoluir isto da forma como nós sempre vivemos, que é, os ativos são conhecidos e se for para ser penhorado, é penhorado. Pronto. O que significa que eu dificilmente vou fazer transações pseudo-anónimas de ativos reais. Agora, como é que eu mantenho o controle? Como é que eu mantenho a minha identidade e a minha privacidade
a tal autossoberano. Como é que eu sou soberano numa identidade, numa situação destas? Isso é que pode ser mais difícil de perceber. Bom, e o conceito, eu acho que é simples, mas pronto, aprende-se, é como todos. Eu tenho um token, um smart contract, e o smart contract vai me identificar de acordo com aquilo que eu quero e preciso perante as entidades que lá estão fora. Ou seja, se forem entidades como a Amazon, que andam a viver à conta dos meus dados, ou a Google ou outras, eu posso dizer, para essas sou pseudonônimo. Sou um avatar, sou o nome que vocês quiserem, mas não sabem de facto que eu sou nem onde eu moro. Nem mesmo quando têm que enviar produtos para a minha casa, porque vão receber um token, o token vai para os correios, e os correios é que vai saber onde é que eu moro, vocês não. E, portanto, aí é o autossoberano. Mas se for, por exemplo, a comprar uma casa, já não é só o que eu quero, é também o que eu tenho. Que eu, quando vou comprar uma coisa onde quero ser anónimo, posso ser anónimo, ninguém me obriga a identificar-me. Mas eu, numa escritura, não posso ser anónimo. Não é? Eu posso ser anónimo comer um café, podem passar uma fatura e não tem que ser meu nome, para lá saber, mas para uma escritura já tem que ser. Portanto, eu tenho situações em que é o que eu quero e o que eu tenho. Eu, esse o que diz é, bom, naquilo onde eu tenho que me identificar, para as entidades que têm que saber quem eu sou, então eu tenho identificação jurídica, sou pessoa jurídica, tal como nós hoje temos o cartão de cidadão que diz quem somos e que prova as minhas assinaturas. Não é tão fácil quanto isto. Mas só para a entidade tem que saber. O conceito é tão poderoso que eu posso apresentar-me perante as entidades oficiais, sem eles saberem quem eu sou, sabendo apenas que eu tenho o direito a... Tenho direito a conduzir? Tem. E qual é a sua idade? Não tem que saber. E onde é que você mora? Não tem que saber. Se houver um auto de arresto, sim senhora, vai à polícia e alguém tem que saber onde é que eu moro, mas você não tem que saber onde eu moro. Nem tem que saber a minha idade, nem quem é o meu pai, não precisa saber nada disso, só tem que saber conduzir, sim, porque é o que você está a verificar. E a entidade, portanto, este conceito de entidade autossoberana permite-me este nível de controle, só tem que saber aquilo que precisa, quer de acordo com a lei, quer de acordo com o que eu quero revelar. Isto é a garantia total de que se eu quiser ser esquecido, é tão simples quanto eu deixo de dar acesso, ponto. E, portanto, não há cá brincadeiras, a blockchain é mesmo a melhor amiga do RGPD. Fantástico, um ótimo conceito que temos que divulgar mais. Na sua opinião, quais são, olhando aqui para o Horizonte 1, o Horizonte 2, em termos temporais, como é que está a ver aqui a adoção da blockchain a entrar aqui nas áreas de que tipo de setores, indústrias, em termos de horizontes? Qual lhe parece que sejam os primeiros a adotar e depois, se calhar, numa segunda fase, quem é que virá a seguir? Assim, o primeiro, que é o que está a acontecer hoje, é toda a informação que não obriga a uma base legal. E por isso é que nós temos hoje a chamada Decentralized Finance, que funciona ao lado do setor financeiro, portanto é um novo setor financeiro, está fora da regulação, mas funciona com os criptoativos porque pode. Simplesmente porque pode. Ninguém pode, mesmo não sendo meios de pagamento, mesmo não sendo de facto moedas, são criptomoedas, mesmo o que for, mas não deixam de ser reservas de valor. Dá para ganhar dinheiro e depois eu vou aos exchanges e troco e depois, dependendo dos países, pago ou não pago impostos e tudo aquilo funciona. Portanto, o primeiro é o que já tem estado a acontecer, que é tudo o que não obrigue a que haja uma ligação à lei atual, à lei tradicional, em particular tudo o que são ativos que não tenham que estar registados. Eu não tenho que registrar o jornal, não é como ativo, mas tenho que registrar o carro. Eu compro um pacote de leite, não tenho que... Portanto, ativos têm que estar registados. Esses vai ser sempre mais difícil. Agora, quando nós passamos para a economia real, portanto, olhando para aquilo que é o avanço, eu vejo isto a duas velocidades, em duas fases. A primeira é o setor financeiro. O setor financeiro, como é que é só a informação? E é muito complexo. Foi logo o primeiro a estar sob ataque, entre aspas. As moedas em particular, as criptomoedas, e a seguir todo o resto da panóplia de funcionalidades e de produtos que as finanças têm, que são a base, no fundo, da economia. Nós precisamos daquilo para a economia. E, portanto, a partir do momento em que aparecem soluções DeFi com essas capacidades, nós temos que começar a perceber como é que nós podemos utilizar isso, porque é bom. Só porque é bom. Eu vou ter melhores supply chains, vou ter menos risco, vou ter taxas mais baratas, vou ter mais rapidez, e bem, tudo melhor, portanto, vamos ter que utilizar isso. Portanto, o setor financeiro será o primeiro. E quanto mais depressa o fizer, melhor. Porque o setor financeiro é a base dos outros. E não estou só a falar dos pagamentos, não é? Estou a falar das garantias e do asset. E, portanto, depois depende de setor a setor. Bom, e então aí temos o resto da informação, qual é a informação tokenizável e qual é o benefício que vamos tirar dessa informação.
Portanto, eu estou a ver, por exemplo, que na saúde faz todo sentido, porque é precisamente por ser informação pessoal, por podemos controlar de uma forma centralizada, a tal questão da identificação autossoberana faz sentido. Portanto, mas é difícil dizer quais são os primeiros, não é? Vai também depender muito das entidades e da forma como os ecossistemas eu acho que as associações empresariais e as entidades em conjunto, olhando para o seu setor, têm todo o interesse em ver agora como é que nós mudamos isto a nosso favor utilizando estas tecnologias. E essa é a grande diferença da blockchain para o resto das tecnologias anteriores, é que agora é mesmo ecossistema. Cada vez que há uma coisa nova, não é para uma entidade, é logo para várias ao mesmo tempo. E cada vez que se faz, não é porque uma cresceu e depois as outras começam a gravitar, é logo tudo ao mesmo tempo. E ainda por cima, a blockchain é o tal monopólio barato, quase sem custo, que é uma coisa nova, e portanto tem um potencial de alterar o ecossistema em função daquilo que lá estiver programado. Portanto, as entidades têm que pensar como é que vão fazer, qual é a dificuldade. Algumas vão desaparecer e essas vão ter dificuldade de participar, como é óbvio. Mas o mundo é o mundo, não é? Portanto, não há volta a dar-lhe, as coisas vão acontecer. E como o mundo funciona a várias velocidades, quem vai à frente, depois os outros vão atrás, não vão deixar de fazer. E nós não vão ter que acompanhar, não é? Vão ter que acompanhar. Dizer, agora não faço o que está a passar. Primeiro não passa. E depois, quando os outros começam a ganhar, há um banco que diga assim, agora não faço mais nada. Pode não fazer, mas um dia destes, há um conjunto de entidades bancárias, incluindo outros bancos, que tomam a posição, eles ficam para trás. Claro. Quer dizer, é que se todos não fizerem nada, ok. Se acreditarmos, não vai acontecer. Também não vou ser eu a dizer que tenho uma bola de cristal e que vai acontecer. Mas a água vem aí. Quer dizer, ela vai passar por... vai haver rio, não é? Claro. E a água, quer dizer, não deixa de acontecer. E, portanto, não havendo bolas de cristal, eu estou a ver isto de setores a setores. Eu acho que a grande diferença vai ser na capacidade de inovação e vontade de mudança setor a setor. Professor, a minha última pergunta, e mesmo nesse sentido, que era como é que nós podemos ajudar a preparar as empresas, já falou nos setores, né? Portanto as próprias associações junto com as empresas podem pensar nisto de forma global e provavelmente é claramente a melhor maneira, porque pensam pelo setor todo e não apenas individualmente, mas mesmo a nível local, a nível empresarial, empresa a empresa, como é que as podemos ajudar para começarem a pensar desde já nestas versões relacionadas com a blockchain, como é que podemos ajudar a preparar as empresas e pensarem estrategicamente para se adaptarem para não ficarem, lá está, para não ficarem para últimos, não é? O primeiro passo é toda a gente devia ter uma wallet e toda a gente devia perceber como é que é isto de fazer transações de captativos. Só para ver o que é este mundo das wallets com os QR codes. Porque sem isso não tem essa primeira base. O primeiro passo é perceber o que é isto, do que é um token, o que é todas estas primeiras definições do que nós temos a falar na prática. Olha, funciona assim. A seguir para cada empresa, ver o que é que já está à sua disposição. O grande passo, e essa vai ser a dificuldade, como isto é ecossistémico, para nós darmos um passo, muitas vezes só o podemos dar quando vários o derem. Portanto, é difícil dizer que eu vou pegar numa empresa e vou mudar aquilo tudo, porque a empresa sozinha não consegue. Ela faz parte do seu ecossistema. Quem é que vai ganhar? As entidades que se juntarem. Não estou a falar de pegarem concorrentes e juntarem-se uns com os outros. Estou a falar na cadeia de valor toda, não é? Dos fornecedores, dos clientes, de quem está no meio, e ver em que medida é que podem beneficiar desta nova tecnologia em conjunto. E ao fazer isso, eles podem dar passos e dizer, agora passamos a adotar isto. E então, em vez de fazer as transações como tradicional, com as entidades com que nós fazemos hoje, passarem a fazer transações com uma base baseada em blockchain. Onde é que vamos esbarrar e onde é que poderá vir a ser difícil? É que algumas coisas só podemos fazer quando houver lei. Portanto, esta evolução vai ser é muito difícil definir, tem que ser assim, porque depende de muitas entidades. Vai depender dos espaços económicos. Há espaços económicos que vão ajudar, outros nem por isso. Vamos poder fazer coisas com a lei que temos, até onde podemos ir, e fazer pressão para que a lei mude e nos ajude. Eu dou o exemplo de quanto tempo é que demorou o aparecimento das faturas eletrónicas. É uma lei. Mas quanto tempo? Quer dizer, quantas dezenas de anos, não é? Apareceu, ótimo. Mesma coisa para as assinaturas digitais. Nós não podemos estar outra vez 20 anos à espera, não é? Porque vamos ficar para trás. Portanto, é esta a lógica. E não podemos deixar que os juristas digam, depois a gente logo legisla. Não, é ao contrário. Quanto mais cedo legislarmos, melhores condições temos para desenvolver a economia. A legislação, a lei, é a base, é uma das bases. Não digo que é mais importante, mas
mas é absolutamente necessária, sem ela nada, para haver desenvolvimento económico. Caso contrário, vamos utilizar as tecnologias como sempre utilizamos. E se utilizarmos mesmo a blockchain da mesma maneira que utilizamos o resto, e é para aí, por exemplo, que o Mika está a ir, mas não vamos evoluir grande coisa, não é? Não é só pelos investimentos, isto não se funciona só porque há umas pessoas que investem, depois há umas criptomoedas, isto são umas bolhas. Não, tem que haver crescimento económico, tem que haver uma razão económica, e a razão económica é ver a blockchain no nosso dia-a-dia. Não comprar o jornal, comprar o leite, comprar uma casa, andar de táxi, quer dizer, tem que estar por trás, e a partir do momento em que esteja, a economia fica mais líquida, mais eficiente, de facto vai haver crescimento económico. E depois, obviamente, para fora, as exportações, quer dizer, não para. Isto é tudo menos um problema de investimentos e bolhas e especulação, é tudo menos isso. Isto tem que passar pela economia real. Portanto, as entidades que se juntarem e olharem para soluções possíveis e depois acompanhem a evolução da legislação são as que vão ganhar. E sendo assim, concluímos o primeiro episódio das entrevistas sobre o Web 3.0, uma verdadeira lição sobre o potencial da blockchain e como pode ajudar a vencer os desafios que iremos ter no futuro. Caro professor Paulo Amaral, foi um prazer ter aceito o nosso convite para ajudar a desconstruir e desmistificar aqui alguns temas que são complexos, obviamente. Para vocês que estão a ouvir, caso tenham interesse em candidatar-se ao curso de Blockchain e Smart Contracts, creio que já está a candidaturas abertas outra vez, não é? Então, temos agora um e-mail. Muito bem. Já temos poucos lugares, mas pronto. Poucos lugares, pronto. É visitar o site do tecnicmais.pt, creio que no da Católica provavelmente também está lá disponível, e inscrevam-se que vale a pena. Espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio. Fiquem bem.